Olá, amigos. Estamos aqui hoje com mais um episódio do nosso Pode Sanear, o podcast da ABS RJ. Estamos aqui hoje com a presença do Dr. Leonardo Righetto, diretor-presidente da Rio Mais Saneamento, que está nos brindando aqui com a presença, dispondo do seu tempo, e a gente só tem a agradecer pela tua estada aqui com a gente. A gente vai tentar da melhor maneira possível tirar proveito da experiência. A Rio Mais Saneamento ela é titular do lote 3, da concessão que foi feita no Rio de Janeiro. Pega uma área extensa, e eu vou deixar que ele comente aqui essa área, como é que é feito, o trabalho que tem. E a gente vai procurar fazer com que esse papo seja um papo extremamente proveitoso, no intuito de esclarecer, no intuito de ajudar, para que todos tenham uma visão de como funciona a empresa dentro do processo de concessão. Ok? Doutor Leonardo, prazer estar contigo. Muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, de dispor do teu tempo. Isso para nós é realmente muito gratificante. Eu quero dizer para você que nós, como engenheiros, né, na verdade, a gente vira administrador quando entra na área pública, principalmente, mas na privada também. Você vai ocupando cargo gerencial e acaba virando administrador, né? Mas a gente não perde nunca a vontade de transformar, né? Que é aquilo que faz com que a gente saia da engenharia pensando uma opção de coisa. Diz pra gente, como é que você entrou nesse processo, como é que escolheu ser engenheiro e como é que fez esse desenvolvimento para chegar aqui hoje como diretor-presidente desse lote extremamente difícil de tocar, né? Com muita variância, com muitas diferenças que existem nos processos. Diz pra gente, o pessoal está realmente ávido aí para saber com certeza. Bom, primeiramente, muito obrigado, Renato, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com você. E, de fato, né, nós engenheiros, apesar de estarmos em cargos de gestão, a gente sempre tem o prazer e a satisfação de estar próximo à transformação, às obras, né, como um todo. Bom, como é que eu cheguei na engenharia, né? Eu sou filho de engenheiro, né? Meu pai é engenheiro, e eu também não tinha, na minha idade ali de decidir o que fazer da vida, de fato, outra área que fosse o de humanas ou biomédica não tinha, para mim, a menor atratividade. Eu também acho que eu não teria a menor aptidão. Então, eu gostava um pouco dos números, eu gostava de desenhos. Acho que se eu não fosse engenheiro, seria arquiteto ou coisa do gênero, mas estaria ali nessa... Queria fazer obra, queria construir, né? Queria fazer alguma coisa. Então, eu sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense e quando eu me formei, eu participei de um processo de trainee na Carioca Engenharia, né? Fiquei lá um tempo e foi quando eu fui transferido, né, para um dos braços de saneamento da companhia e comecei a entrar nesse ramo, no que seria hoje, ou há algum tempo, né, o Grupo Águas do Brasil. Então, eu tive a oportunidade, na época em que estava na construtora, de trabalhar em obras de infraestrutura de saneamento, de drenagem, esgoto, e depois, indo para a área de concessões, tive a oportunidade de trabalhar em várias concessões de saneamento do grupo. Traz uma bagagem nisso aí, né? Exatamente. Então, comecei trabalhando na pré-operação e na implantação de Águas do Paraíba, em Campos dos Goytacazes, e depois eu fui para a implantação da Águas de Niterói, em Niterói, isso no final de 1999. Então, em novembro de 99, a gente assumiu a operação em Niterói e em 2000 já estava fazendo a pós-graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental na UFRJ para me especializar mais na carreira, né, no ramo de saneamento. E dali fui, né? Passei pela Águas do Imperador, em Petrópolis, trabalhei um tempo na holding, depois participei da implantação e fui diretor de operações e engenharia do que é hoje a Zona Oeste Mais Saneamento, né, que cuida de toda a parte de esgotos ali na área de planejamento 5, na Zona Oeste.
e retornei à holding como diretor de operações da companhia e em dezembro, né, de 2021 houve a segunda etapa, né, do processo licitatório dos blocos, né, de regionalização dos municípios que eram operados pela SEDAI. O bloco 3, na primeira rodada, que foi em abril de 2021, ele deu vazio. Né? Isso aí. E aí houve uma mudança nos meses seguintes. Alguns municípios foram agregados ao bloco. Houve toda uma mudança também de cenário macroeconômico no país, enfim. E em dezembro de 21, a Águas do Brasil ela sagrou-se vencedora do leilão. E hoje, né, nós estamos lá operando há quase 3 anos. Somos uma sociedade entre o Grupo Águas do Brasil e a 20 Compass, hoje, né, era 20 Partners, hoje é 20 Compass, como fundo de investimentos, que tem 40% do Bloco 3 e Águas do Brasil com 60%. E estamos aí há cerca de 2 anos e meio trabalhando, como você falou, luta aí, né? Nessa luta. Não é um bloco fácil. Os desafios são... Lá são 20, 18? São 18 municípios. Um pedaço do Rio, né? Um pedaço do Rio. É metade do território do Rio de Janeiro, em termos de área, que é a Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? O que a Prefeitura divide como área de planejamento 5. Certo. São 24 bairros, né? Você vai ali de Deodoro, Realengo, Bangu, Campo Grande, Santa Cruz, vai dar a volta zona por que tem muita carência, principalmente de esgoto, né? Exatamente. Mas o esgoto aí está com a Zona Oeste. Né? O esgoto até ele evoluiu bastante com a concessão da Zona Oeste Mais, né? Porque a concessão começou em 2012. Sim. Então hoje já está indo com... Já tem uma cobertura bastante grande. A gente, quando assumiu lá, eu me lembro, tinha 5% de esgoto coletado tratado. Hoje já passa bem dos 50%, foram investidos muitos recursos lá e, de fato, avançou bastante. E na água a gente tem um desafio grande lá ainda, que é de melhorar o abastecimento em algumas regiões, né, que ainda sofrem, né, devido a um sistema de distribuição muito antigo também, pouco ou nenhuma setorização, né, que a gente está fazendo agora, e ainda índices de perdas bastante elevados, né, o que dificulta bastante também essa operação, né, porque nem sempre falta água porque você não coloca água no sistema, é porque a água se perde no meio do caminho e, com isso, você não consegue abastecer principalmente as pontas de rede. Aquilo que você falou da setorização, né? Exato. Ali sempre, porque as adutoras passavam por ali, sempre se pensou, puxa a linha para lá e não tinha reservatório, são poucos reservatórios. Exatamente. Aí, né? Aquela Exatamente. coisa vai ficando, as Exatamente. pressões vão subindo. Isso. E nós temos mais 17 municípios do interior, né? Temos ali colado a P5 Itaguaí Seropédica, né? Temos Paracambi, e aí considerando Paracambi, Itaguaí Seropédica e a P5, a gente tem a área que a gente chama de upstream, em que a gente compra água da SEDAI, do Sistema Guandu e Ribeirão das Lajes. Depois nós temos outros municípios, que ali perto também Rio Claro, Pinheiral, Piraí, subindo mais para Vassouras. Depois nós temos Rio das Ostras. Aí, em geral, eles têm produção. Produz, então tá aí é tudo conosco. A gente produz, distribui a água e coleta e trata o esgoto. Né? Temos esses compromissos de universalização tanto da água, né, quanto do esgoto nesses municípios. Indo mais ali para a Serra, nós temos Sumidouro, temos Carmo, Trajano, Bom Jardim, Macuco. Temos Rio das Ostras, é um município grande, importante para a gente ali na região dos Lagos. E para o norte fluminense, a gente tem Carapicuíba, São Fidélis, São José de Ubá e Natividade. Então, são... É uma área muito extensa para vocês gerenciarem. Exato. É bastante extenso. Uma diversidade de sistemas também muito grande, uma diversidade de cultura da população também, de infraestrutura, mas que o grupo também, a Águas do Brasil, já está habituada, né? Porque a Águas do Brasil ela atua em todo o estado do Rio, desde o norte fluminense até o sul fluminense, e na capital e na Serra também. Então, nós já conhecíamos, né, todos os sistemas de operação e também a cultura local, então isso facilitou muito para a gente, sem contar a própria sinergia, né, para você ter uma ideia, acho que é interessante a gente comentar isso.
Quando nós assinamos o contrato, a gente assinou o contrato em março de 2022, e nós tínhamos até 6 meses para assumir a operação. E nós antecipamos isso em 2 meses. Mas nós utilizamos as próprias estruturas e as cidades em que a gente operava para treinar pessoal. Então, você imagina, em 4 meses, a gente contratou mais de 800 colaboradores, treinamos eles todos em nossas operações já existentes e conseguimos, com isso, assumir o sistema com 2 meses de antecedência em agosto de 2022. Eu lembro que teve uma entrada antes do processo. Quer dizer, hoje vocês já estão com 3 anos aí de concessão, né? Vamos fazer 3 anos em 1º de agosto. Quando vocês entraram, com certeza encontraram aí um quadro, muitas dificuldades, problemas maiores, problemas menores, e tiveram que trabalhar isso. Como é que foi isso? Como é que vocês estão trazendo isso aí para frente? Bom, de fato, quando a gente assumiu, né? Assumimos em 1º de agosto de 2022, era uma época de estiagem e pré-verão. Né? Então, assim, para quem é experiente no saneamento como você, imagina o desafio, né? A gente chegou nesse momento, encontramos, de fato, uma infraestrutura bastante obsoleta, com unidades de tratamento carentes ali de equipamentos reserva, de equipamentos modernos, de controles de automatização, era tudo muito manual, uma necessidade grande de você agir rapidamente para poder garantir mesmo o abastecimento. Vários lugares a gente já encontrou com crises mesmo de abastecimento. Então, o nosso primeiro passo, e isso a gente já antevendo, no período da operação assistida, a gente observando, a primeira coisa que a gente fez foi preparar para, na primeira semana, a gente estar com centros de controle operacional em operação. Então, nós já assumimos com 4 centros de controle operacional instalados e operantes, com pontos de controle já instalados remotamente, o que ajuda muito, né, nessa operação desse sistema de distribuição. E esses centros são, vamos dizer assim, espalhados, são regionais? Sim, nós temos um na capital, temos outro em Itaguaí, um em Rio das Ostras, um em São Fidélis. Cobriu a área toda. Exatamente, exatamente. Então, essa foi uma das primeiras medidas. Algumas necessidades que a gente também já tinha percebido no período de operação assistida, nós já fomos suprindo. Por exemplo, Rio das Ostras. Rio das Ostras sofria muito e sofre até hoje, principalmente lá na captação, com falta de energia. Né? Então, a primeira coisa, instalamos geradores de energia para que não houvesse mais interrupção de abastecimento por falta de energia. Então, isso cessou assim que nós assumimos. Entramos com esses geradores, colocamos na estação de tratamento de água também. Mas aproveitando o Rio das Ostras, já que eu entrei no município, Rio das Ostras talvez tenha sido o nosso maior desafio inicial e também, digamos assim, a nossa maior realização. Porque Rio das Ostras é uma cidade que nós assumimos ela com racionamento de água, com os bairros divididos em 4 regiões que recebiam água a cada 4 dias. E que se naquele dia que ela recebesse o abastecimento por algum problema qualquer parasse, eram 8 dias sem água. E bairros que não recebiam água em dia nenhum. Então, essa era a nossa realidade. Por quê? Rio das Ostras foi um município que cresceu muito, né, de 2000 para cá, muito em função lá do petróleo, uma cidade que teve esse boom, né, dos royalties do petróleo, cresceu bastante, uma cidade muito interessante, inclusive. E início dos anos 2000 tinha 40 mil habitantes. Quando nós assumimos em dezembro de 2022, tinha 150 mil habitantes. Só que o sistema de produção e distribuição de água era o mesmo. Então, imagina, não havia como, né, você conseguir abastecer de forma adequada uma cidade desse tamanho. E, além disso, a gente se deparou com a estação de tratamento de água também com diversos problemas. A estação tinha ali uma capacidade produtiva teórica de 420, 450 litros por segundo, mas que estava produzindo a metade. Chegando a produzir 250, 280 litros por segundo, quando não parava por falta de energia.
E parte dessa vazão, né, dessa vazão produzida na estação, cerca de 70 litros por segundo em média, indo para Casimiro, né, Sim. e não para Rio das Ostras. Então, você vê, era uma situação crítica mesmo, né? Eu lembro que o primeiro carnaval, o carnaval de 2023, a nossa loja lotada e as pessoas querendo bater nos nossos funcionários, tendo que chamar a polícia, porque, de fato, era uma situação muito crítica. Mas o que a gente fez? Logo que a gente detectou isso, nós assumimos em agosto, em setembro a gente já tinha projeto sendo executado. A gente teve que construir uma adutora de 600 milímetros com 12 quilômetros, atravessando a cidade pela Avenida do Contorno para abastecer pela outra ponta. Porque você tinha só uma entrada de água na cidade. A água precisava percorrer a cidade inteira para chegar lá na ponta, para quem conhece Rio das Ostras, para chegar lá perto do âncora. Eu lembro desse sistema. Isso. E a gente fez uma adutora, fechando esse anel, né? E ampliamos também a captação e a estação de tratamento de água. Então, nós dobramos a capacidade da estação de tratamento, fizemos essa adutora e resolvemos o problema de abastecimento. Hoje não há mais problema de falta d'água em Rio das Ostras por falta de água suficiente para você distribuir. E, a partir disso, nós começamos a entrar na cidade, né? Por quê? O sistema também da cidade... a distribuição. Tinha vários problemas, que na verdade não apareciam porque não tinha água para aparecer. Lógico. Então, assim, a gente começou a colocar água e começou Toda vez que você coloca água, começa a brotar, né? Exatamente. Isso não tem jeito. Exatamente. Então, as perdas aumentaram, que era natural, a gente já esperava por isso, né? Se por um lado tinha a alegria ali do bairro no primeiro momento que chegou a água, uma semana depois tinha as reclamações porque estava vazando tudo. Mas a gente já vinha com uma tropa atrás, né, fazendo o reparo desses vazamentos. Então, Rio das Ostras foi um case nosso de sucesso, que a gente se orgulha muito. Havia um bairro lá que não tinha água, nunca teve praticamente, que é o Âncora, com mais de 15 mil pessoas, em que você tinha, por incrível que pareça, né, no Sudeste, no Rio de Janeiro, numa cidade como Rio das Ostras, caixas d'água comunitárias, que de vez em quando recebiam uns pipas que eram enviados lá pela prefeitura e a população ia lá com balde d'água se abastecer. Era uma coisa assim, sei lá, parecia que estava no Agreste, no sertão do Nordeste, você estava aqui encravado em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Então, nós tivemos essa felicidade, e isso é uma das coisas que toca a gente, que é do saneamento, né? Que é levar realmente, né, a dignidade às pessoas, levar o básico para as pessoas, que é a água. Então, isso nos orgulha muito, né? Rio das Ostras foi um município que, talvez, nesse primeiro momento, foi o município que a gente mais investiu por habitante. Nós já investimos mais de 100 milhões de reais em Rio das Ostras. E era o maior problema, porque nós era o mais urgente. Sim. Há problemas grandes também, como eu falei, de perdas na Zona Oeste, mas de abastecimento, mas esse era uma urgência, a gente precisava, de fato, nos dedicarmos ali a dar uma solução imediata para a população. Além de Rio das Ostras, como é que foi esses desafios aí? Como é que foi isso, de uma forma assim geral, independente? Você citou Rio das Ostras, mas tinha outros locais aí, problemas assim? Tem. Pontualmente a gente tinha. Rio das Ostras, digamos, pela dimensão, sim, ele se apresentava como protagonista nessa história. Mas nós tivemos problemas em outros municípios também. E assim, a gente tinha que lidar também com a própria ansiedade, a expectativa da população, né? Porque a partir do momento que você assume, né, e você assume como sendo a solução do problema, e problema que havia ali há anos. Então, as pessoas querem a solução rápido, né? Mas você precisa de investimento, você precisa de projeto, de obra, de execução, então demanda tempo, né? Então, nós tivemos problemas, sim, em outras regiões. No próprio Rio de Janeiro, aqui na capital, ali aquela área de Barra de Guaratiba, uma área que sofre muito por ser ponta de rede também. A gente precisou fazer uma adutora nova ali na Burle Marx, fizemos essa adutora. Tem outras obras em andamento para a gente melhorar o abastecimento lá. Existe uma adutora que nós, ali na Avenida das Américas, que nós fizemos 3 travessias para completar, né, o trecho de adutora que não tinha sido completado pela antiga
operador e a gente fez essas travessias, precisa de mais uma interligação agora, que a gente vai fazer esse ano, para colocar mais água na região ainda. Então, Guaratiba também a gente prevê já para o próximo verão a gente ter uma situação melhor, né, do que a gente encontrou e do que a gente tem hoje. Enfim, temos casos pontuais, mas que foram resolvidos, né? De fato, o nosso primeiro verão ali foi um verão de aprendizado, digamos assim, de bastante sofrimento. Período ali, dos desafios, mas né? Em que a gente pôde também identificar onde a gente deveria atacar, onde a gente deveria priorizar. Isso facilitou muito para que nos outros verões a gente tivesse uma situação melhor. Para você ter uma ideia, falando de desafios também, você conhece bastante o sistema, as grandes adutoras que passam no Bloco 3, principalmente ali na Zona Oeste. Nós temos 150 quilômetros de adutoras, grandes adutoras com mais de 1.500 milímetros na nossa região. Então, essas adutoras são muito importantes, mas também são muito antigas e careciam de alguma manutenção. E nós implantamos rapidamente também muitos dispositivos de proteção, substituímos e implantamos novas ventosas. E hoje, para você ter uma ideia, nós tivemos, em 2024, em relação a 2023, uma redução já de 37% das paradas não programadas em todo o nosso sistema. Isso muito em função do nosso investimento, Sim, na recuperação do sistema e na manutenção. A gente sente, ao longo da vida que a gente teve aí no saneamento, né, que as empresas privadas, principalmente com a demonstração do que está acontecendo com as concessões, as empresas privadas, elas têm, vamos dizer assim, falando fácil, né, com palavras fáceis, muito mais facilidade, agilidade, dinamismo para resolver os problemas do que as empresas públicas, né? Essa é uma vantagem que eu vejo no processo de concessão. Bom, tem desvantagens também, mas aí são outras discussões. O que eu digo é que a empresa pública está muito sujeita à legislação, à vontade política, enfim, uma série de coisas que fazem com que realmente o processo seja muito lento. E eu vejo vocês eu vejo a iniciativa privada com essa facilidade. Ela consegue sair dessa linha e atua muito mais diretamente. Processo de compra, vocês são muito mais ágeis. Então, eu acho que traz para a população uma qualidade melhor no trabalho. Eu acho que qualidade que eu digo é pela velocidade, pela condição de resolver os problemas. A gente sente que tem, com a iniciativa privada, com a entrada da iniciativa privada, muita reclamação de parte comercial, de valor, de conta, coisas desse tipo. Como é que vocês enxergam e equacionam esse processo? Hoje esse atendimento é descentralizado, né? O atendimento comercial de vocês é descentralizado. Sim, nós temos atendimentos locais, em cada município nós temos lojas, temos central de atendimento telefônico central, isso nós temos. Né? Na questão ali da AP5, nessa gestão comercial é feita pela concessionária a Zona Oeste Mais. Sim. Né? A parte de hidrometração, e a parte comercial, a gestão comercial ali na AP5 era feita antigamente também para outra concessionária, para outra operadora, pela Zona Oeste Mais e continua. Mas em todo o interior nós fazemos esse atendimento comercial também. Isso é uma coisa que a população precisa saber, né? E é lógico, em função do tempo que já passou, eu tenho a impressão que todos sabem e todos devem procurar as lojas, os pontos de atendimento para ter a solução dos seus problemas. De vez em quando a gente recebe esse tipo de colocação e é por isso que eu estou colocando, exatamente para que a gente possa, de alguma maneira, esclarecer e ajudar a esclarecer, né? Bom, a gente viu aí os desafios que vocês tiveram, essa condição de resolver e de atuar. E daqui para frente, o que vocês estão pensando aí a nível de melhorias, a nível de controle? Como é que está? Qual é o foco principal da gestão? O que vocês têm no planejamento? Bom, o que acontece, né, Renato? Voltando até um pouco no que você falou antes, que é a diferença, né, do público e do privado, a gente
de fato, é uma realidade, né? São modelos diferentes totalmente de diferente. gestão e de governança, né? E enfrentam também entraves diferentes, né? Por outro lado, e aí eu faço a ponte com o que a gente tem pela frente, nós temos um contrato muito bem definido e amarrado, com cláusulas e obrigações também de avanço, não só na cobertura, na universalização, mas também na performance da prestação do serviço, de atendimento, enfim, que nos impulsiona e nos direciona nos investimentos que a gente tem que fazer pela frente. Né? Então, nós temos como objetivo principal a universalização, né, que é levar a água aí a 99% da população nas áreas em que a gente atua, até 2033, junto com o marco regulatório do saneamento, e 90% de esgoto coletado e tratado também. Né? Então, os nossos investimentos estão focados nesses desafios e também numa outra meta muito importante, que é a redução de perdas. Para você ter uma ideia, Renato, nós tínhamos até dezembro de 24, nós tínhamos ali cerca de quase 500 milhões de reais já investidos. Tá? Em 2024, nós investimos 260 milhões de reais e agora, em 2025, nós temos a previsão de investir 320 milhões de reais. 1/3 disso é investimento em redução de perdas. Aí é fundamental. Porque o que acontece? A redução de perdas, ela tem o benefício econômico, ela tem o benefício ambiental, você solicita menos dos mananciais, né, do corpo hídrico, e você melhora a operação. Né? Você abastece melhor. É aquilo que eu falei no início. Né? Muitas vezes aquela água que é perdida é aquela água que está faltando para o morador da esquina ou do bairro seguinte. Né? Então, e o custo também, né? É muito importante, principalmente aonde a gente compra a água da SEDAI, que a água para a gente não é custo, é preço. Né? Então, nós temos pela frente essa manutenção dos investimentos na universalização, na redução de perdas, e aí tem a redução de perdas para toda a Zona Oeste, você imagina, metade do território de Janeiro, a setorização, hidrometração. E aí, na hidrometração, eu vou tocar num outro assunto que você falou antes, que é a questão da reclamação das contas altas. Né? Sim. O que acontece? Em muitos locais, a população ou não tinha o hidrômetro, era estimado. Então, quando é estimado, você é cobrado pelo volume mínimo. Isso. Só que você também, como não tem um controle do seu consumo, você consome 20, 30 metros cúbicos. Se tiver vazamento na sua casa, você não percebe. E assim vai. Da mesma forma, um parque de hidrômetros muito antigo, em alguns locais. Então, quando você faz a substituição dos hidrômetros e quando você implanta hidrômetro, o proprietário, em alguns momentos, ele sente. Dependendo do hábito de consumo dele, ou se ele tinha algum problema interno de desperdício, de vazamento, ele sente. E aí fala, minha conta aumentou. Não é que a conta aumentou. O volume que está sendo medido é muito mais alto do que aquele que você achava que estava consumindo. Então, esses investimentos que também contribuem para a redução de perda são objetivos nossos. Esse ano a gente prevê, entre substituição de hidrômetro e hidrometração, cerca de 86 mil novos hidrômetros. Como é que está no geral? Como é que está esse índice? Hoje você tem o que hidrometrado? Vamos assim, mais ou menos. Então, no interior hoje, a gente já está com um índice de hidrometração bastante elevado, tá, de micromedição. Há municípios em que a gente já chega a 98%. Maravilha. De hidrometração. O que é bom para o cliente. Lógico. Porque ele sabe, ele materializa ali de fato o que ele está consumindo, o que a empresa está entregando a ele. Né? Então, assim, temos essa realidade no interior. Aqui na capital a gente precisa avançar mais. Né? A gente ainda está precisando acelerar mais. Por isso, até esse número que eu lhe falei, esse ano a gente tem 86 mil hidrômetros para substituir, para instalar, e a grande maioria será aqui na capital, né, para a gente poder avançar também nesse percentual dentro da Zona Oeste. Isso é legal, isso é bom. Isso é bom. Eu estava pensando aqui numa coisa que eu queria falar para você.
Como é que está hoje o quadro de vocês de pessoal? O que vocês têm? Qual é o número hoje? Então, hoje a gente tem cerca de 2.000 colaboradores diretos e indiretos, cerca de 1.600 diretos. E vocês devem ter parceiros aí também contratados? Muitos, terceiro, né? muitos. Isso foi uma coisa... As obras, de uma forma geral? Isso foi uma coisa, digamos assim, que foi uma derivada desse processo todo, que já era esperado, né? Que foi a movimentação da engenharia no Rio de Janeiro, Sim. né? Da cadeia de fornecimento, o desenvolvimento local e da força de trabalho, que muitas vezes a gente teve, muitas vezes não, praticamente a maioria das vezes, ou quase a totalidade, a gente teve que trazer e treinar dentro da própria empresa, né? Então, hoje a gente tem uma força de trabalho de cerca de 2.000 colaboradores. Uma coisa que a gente gosta de destacar bastante, né, e isso dentro do nosso compromisso da diversidade, né, hoje cerca de 34% dos nossos cargos de gestão são ocupados por mulheres e 37% por pretos ou pardos. Sim. Isso está dentro das nossas metas de diversidade, a gente se orgulha muito disso. Nós temos a consciência, né, e as metas nossas, né, ESG, de avançar nessa agenda. Dentro dessa agenda também tem o trabalho, o papel social da empresa, em que, quando ela entra numa cidade, ela começa a investir lá, além de desenvolver economicamente essa cidade, você também busca, nessa universalização, a inclusão, você trazer aqueles que mais precisam. Porque, no final das contas, na universalização, quem mais sofre é quem menos pode pagar pelo serviço, né? Então, e trazer isso você consegue mandando alguém lá, fazendo entrevista, né? Conversando, cadastrando. E muitas vezes o que faltava era uma tarifa social, porque a gente sabe que a pessoa ali tem uma renda familiar muito baixa. Então, nós hoje temos quase 200.000 beneficiados com tarifa social. São quase 30% dos nossos clientes com tarifa social. É uma característica, né, da nossa região. A gente avançou muito, né, nesses 3 anos. Na verdade, a gente deu um salto, colocamos mais de 50.000 cadastros novos em tarifa social. Pessoas que eram invisíveis para o sistema. A pessoa, a partir do momento que ela tem uma conta também, ela tem mais dignidade, né? Ela conquista o direito de reclamar, de pedir, né? E deixa de ser invisível, né? É uma inclusão de fato, né? É isso aí. Como é que está o processo de inovação de vocês? O que vocês têm aí de diferente? Você falou alguma coisa de inovação, você já falou e tal, mas tem alguma coisa diferente aí para acontecer? Então, a gente, lá no Grupo Águas do Brasil, nós temos uma área específica, né, para o desenvolvimento inovador. Já surgiram várias ideias e que a gente aplica, né? Hoje, por exemplo, todas as nossas estações de tratamento de água, elas não usam mais o cloro gás ou o cloro pastilha. A gente, no primeiro momento também, foi uma das coisas que a gente trouxe para modernizar a operação, foi produzir o próprio cloro lá a partir do sal. Sim. Né? É uma tecnologia que a gente começou no grupo e trouxe para cá. A própria tecnologia de combate a perdas, nós desenvolvemos internamente, né, um programa chamado Programa Água de Valor, lá no Grupo Águas do Brasil. Ali em 2018 a gente começou com esse programa e a gente importou isso aqui para Rio Mais, em que você junta as ferramentas já conhecidas, né, de combate a perdas, seja a busca por vazamentos não visíveis, seja a hidrometração, seja a setorização, mas a gente criou um processo, um modelo de gestão inovador que a gente conseguiu, com isso, avançar muito na redução de perdas onde a gente atua, colocando ferramentas novas também. Tem uma ferramenta de inteligência artificial que ela trabalha quase que substituindo o geofone. O geofone tem aquela característica de ele poder ser utilizado somente à noite, não pode ter interferência de barulhos e tal. E a gente, lá pelo grupo, uma startup lá em São Paulo, na nossa operação de Votorantim, desenvolveu uma haste que ela toca no hidrômetro e ela, em segundos, ela ouve o ruído, transmite
para uma central e ele classifica aquele ruído se ele é possível vazamento ou não. Sim. Então, isso daí a gente aplica Legal. no grupo e aplicamos aqui na Rio Mais também. Recentemente também a gente utilizou na nossa regional, no Norte Fluminense, um sistema de esferas que passa pela adutora e detecta vazamentos também. Muito interessante. Deve muito aos parceiros também. Na verdade, eu acho que, como a tecnologia vem avançando muito também com os nossos parceiros, né, os fornecedores, a gente procura inovar dentro de casa, mas procura também trazer o que tem de inovação de fora para dentro. Tem muita coisa de fora, né? Tem. Eu conheço o processo, nunca trabalhei com ele, mas conheço esse processo da esfera. É muito legal, é muito legal. Vocês têm dentro da empresa, né, da Águas do Brasil, não, na convivência com as outras empresas que trabalham na concessão, no estado do Rio de Janeiro, principalmente na região, limites, né, definidos, Sim, sim. cada um na sua área. Eu lembro quando a gente trabalhou no processo, que tinha uma série de instalação de hidrômetros tinham que ser feitos, de hidrômetros de registro tinham que ser feitos, separar, porque tinham interferências, uma confusão danada, para tentar separar as áreas. Depois houve licitação para colocar hidrômetros, e isso aí avançou, parece que só agora estão colocando. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu quero saber de você como é essa convivência com as outras empresas, por causa desses limites, dessas interferências, se isso já está sanado, e com a SEDAI, porque a SEDAI está empurrando essa água aí para vocês. Como é que está isso? Então, Renato, uma das características bastante positivas desse projeto, né, de regionalização que foi implantado pelo governo do Estado, teve coragem de levar essa agenda adiante. A gente viu a luta que foi, né, a gente acompanhou à distância, ficou esperando a hora de participar, mas à distância a gente viu que foi uma luta muito grande. Mas esse projeto ele estabeleceu uma governança também do sistema muito bem feita, né? Então, você tem conselhos, você tem comitês de monitoramento, né? Conselho de titulares, né? Porque você tem os municípios como titulares e o Estado como poder concedente. Isso é uma inovação, né? Por si só já é uma inovação. Mas você tem toda essa governança do projeto que estabelece regras bem definidas de convivência, de relação, e fora isso, a relação, digamos, de empresa para empresa, de equipe para equipe, ela é muito boa, ela é muito próxima, porque nós fazemos parte de um sistema só, principalmente aqui na capital e na região metropolitana. Então, não tem outro jeito da gente que não seja a gente sentar, né, e conversar, dialogar, né, e quando precisa, e tem lá o Conselho do Sistema de Fornecimento de Água, que é um ponto de reunião de todas as empresas, da SEDAI, inclusive. A SEDAI prestando um serviço de qualidade, com uma água de qualidade, com uma atenção também, uma preocupação grande com os impactos de eventuais movimentos ou operações. Então, assim, digamos assim, uma junção de forças que nós temos. A questão da divisão dos limites entre municípios, a gente não tem isso nos nossos municípios, né? Aqui na capital, na capital a gente tem ali uma digamos assim, uma zonas de sombra ali. Aqui são praticamente ruas em que do lado da rua as casas são de um bloco, do outro lado são de outro bloco, né? Até agora nada de, digamos assim, de... Para a população no início deve ter sido difícil entender isso. Não, tem gente, às vezes, que tem dúvida mesmo, né, de quem que opera em determinado local, né? Então, assim, mas não houve, pelo menos no nosso bloco, o bloco 3, nos limites que a gente faz, nada que eu pudesse dizer que foi de muito relevante em termos de problema nesse sentido. Legal, isso é bom. Eu ia te perguntar, até esqueci no assunto anterior, quando eu entrei nesse ponto aí de limites e essas áreas de sombra, mas eu ia te perguntar
a respeito do sistema de medição desses hidrômetros, se vocês têm hoje já instalado, já implantado essas medições de hidrômetros à distância, ou se são só locais, precisa realmente da pessoa ir lá e fazer leitura. Como é que está isso? Dentro do processo de inovação, vocês implantaram alguma coisa, estão trabalhando isso? Então, a grande massa de hidrometração de hidrômetros ainda é com leitura local. Sim. Tá? Nós temos alguns grandes medidores com leitura remota, nós temos os nossos macromedidores do sistema remotamente, mas de clientes ainda são alguns hidrômetros de porte maior, de alguns clientes mais referenciais, que às vezes funcionam até como referência no próprio sistema de abastecimento, mas não é uma solução ainda difundida em massa. Vocês ainda não pensaram nisso a nível de implantação, né? Tem outras coisas mais. A gente precisa até antes, né, o Renato, como a gente falou no início, né, renovar o parque de medição e instalar medidores, né? Então, enfim, a gente ainda tem que avançar um pouco para depois pensar talvez em partir para uma solução. E esses investimentos aí de futuro, o que você tem hoje desenhado como os principais investimentos para acontecer aí? Então, a gente está hoje nesse ano, por exemplo, com investimentos em ampliação do sistema de coleta de esgoto em Paracambi, em Vassouras, em Rio das Ostras. Aliás, Rio das Ostras, esqueci de dizer, a gente assumiu o esgoto em maio do ano passado, né? Acrescentando mais 23 mil economias lá em Rio das Ostras, é o sistema de esgoto nosso. Lá também tem um emissário. Né? Então, estamos com esses investimentos em esgoto. O investimento em redução de perdas continua sendo uma meta nossa principal. Né? Temos também as setorizações, né, que também estão ligadas às reduções de perdas, né? E muito investimento em renovação e instalação de parque de medição. Isso é muito importante para que a gente possa combater a perda e também para que a gente possa demonstrar para o próprio cliente, né, o usuário, o valor que é o serviço que é prestado. Porque uma das coisas que são mais difíceis ainda da gente visualizar, materializar, o nosso cliente valorizando o saneamento. Né? É difícil para o cliente ainda valorizar o serviço de saneamento, seja coleta e tratamento de esgoto. A água é até mais fácil para eles entenderem, né? Porque a água, quando falta, ele sente na pele na hora. Né? Logo. O esgoto, ele saiu da casa dele, muitas vezes ele não sabe que está indo sem tratamento para um rio, para um córrego. Então, é muito difícil para eles entenderem, às vezes, o benefício coletivo. Né? Para eles não, para nós. Né? Acho que é da natureza nossa, né? A gente enxergar muito o benefício individual e não o coletivo. Então, é um trabalho que exige muita comunicação, muita conscientização ainda, né, para que a gente possa ter essa percepção do nosso cliente, da população. Eu acho que a gente na ABS procura, de alguma maneira, conversar com outros setores, pessoal da área de educação também. Eu acho que tem que haver uma cadeira, né, desde do ensino básico, lá dos primeiros dias que as crianças vão para a escola, tem que ter alguma coisa que ensine às crianças as condições de higiene, como é que funciona, por que faz assim, por que faz assado, as condições, por que a água cai na torneira, como cai, e o esgoto, como é que vai. Tem que haver essa ideia básica para eles, para que isso, ao longo do tempo, possa gerar uma cultura. Né? Porque isso você não consegue do dia para o outro. Totalmente uma coisa, de acordo. Né? Então, eu acho que isso é básico, é fundamental. E acho que isso é um projeto que a gente está tentando montar alguma coisa para que isso possa ser difundido. Eu já conversei até com a Secretaria da Educação, a gente já tentou trabalhar isso, para que isso seja difundido nas escolas. E a ideia é saber de vocês como é que está, se vocês têm algum projeto nesse sentido, como é que fazem isso, porque vocês procuram fazer um trabalho parecido dentro de cada situação em que vocês entram, as áreas que não têm. Né? Aquele trabalho que você falou de procurar a comunidade, verificar caso a caso. Como é que... Nós temos. E é importantíssimo essa ideia, você falou, uma ideia espetacular, necessária. Nós nos aproximamos das escolas, nós temos um projeto educacional junto às escolas em que a gente
leva capacitação aos professores e fazemos um trabalho educacional junto com as crianças. No final, as crianças até participam ali de um concurso, a gente premia essas crianças e tudo, e a gente vai... Isso é muito legal. Ali, né, digamos assim, um trabalho de formiguinha, né, gradativamente a gente vai colocando na cabeça da criançada, né, da onde vem a água, né? Não é eu abrir a torneira, a água não sai da torneira, né? Essa água percorreu todo um caminho para chegar ali, né? Ela saiu lá do manancial, saiu do rio, né? Foi tratada, foi limpa, foi transportada, gastou-se energia. Para onde vai depois? Para onde vai depois, né? Por que o rio está poluído? O que precisa ser feito para ele não ser poluído? Tem que fazer uma obra, aquela obra custa dinheiro, e depois você precisa da manutenção, você precisa de equipe, de pessoas. Então, essa conscientização é muito importante e tem que começar desde cedo mesmo. Então, assim, nós temos esse trabalho já feito há 2 anos com as escolas na Zona Oeste e no interior. Vamos continuar, é um trabalho permanente. Tem que ser. É permanente. Se você para, é o suficiente para quebrar a cadeia. Exato, né? Exato. Então, e são as crianças que vão corrigir os pais. Exatamente. Né? Exatamente. Aí chega em casa e vê o que o pai está fazendo, fala. Exato. E vão ver Chama valor. atenção. E vão ver valor no futuro. Isso. Quando chegar uma conta na casa dele, que ele for o proprietário da casa lá, ele vai, pô, não, isso aqui eu estou pagando por causa disso, disso. Né? É verdade. É isso importante. mesmo. Doutor, olha, esse papo rende. Esse papo rende, o papo é bom. O nosso tempo está indo. Eu queria dizer para você o seguinte, teria muita coisa para colocar, para perguntar. A gente vai pensar em uma segunda etapa, porque o pessoal lá da produção ali fica logo, começa a fazer sinal, piscar o olho. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, o que você quiser, se você quiser abordar mais um assunto, fique à vontade. Mas vamos pensar em que a gente vai ter poucos minutos aqui para frente, que a gente vai precisar encerrar. E eu queria, de antemão, já te agradecer. Realmente foi muito legal. Eu acho que essas informações são fundamentais. E os nossos associados que nos veem, que nos ouvem, né? De uma forma geral, sempre tem retorno. Sempre tem. Sempre tem um retorno, o pessoal liga, pergunta, porque ouviu falar. Eu acho que isso é muito bom. É exatamente esse o objetivo. Então, eu queria deixar você à vontade para fazer aí as tuas mensagens finais, vamos assim dizer, para que a gente possa atender o pessoal da produção ali. Tá certo. Bom, primeiramente, Renato, retribuir o agradecimento, né, mais uma vez, pelo convite, pelo esse papo agradável que a gente teve. E como mensagem final, é a mensagem de um sanitarista, né, de alguém que é entusiasmado, né, e motivado pelo saneamento, em que a gente pode ver na prática, né, os benefícios que isso traz para a sociedade, serviço que é de primeira necessidade, um serviço básico, e que ele traz benefícios na saúde, que ele traz desenvolvimento econômico, que ele tem que ser uma agenda permanente e estratégica de Estado, de governo, independentemente de quem vai fazer, se é público, se é privado. E isso precisa avançar, a gente precisa recuperar o tempo perdido. Não é possível a gente conviver com certos números que a gente tem até hoje, né? Hoje, nem comentei, foi lançado o nosso relatório de sustentabilidade hoje, e a gente teve a oportunidade de ter um bate-papo com a Luana Preto, lá do Instituto Trata Brasil, e ela estava comentando, né, que no ano passado nós tivemos mais de 11 mil óbitos por problemas, falta de saneamento. Loucura, né? E mais de 300 mil internações, na sua maioria crianças. E a gente fica imaginando, né, passamos por uma pandemia há pouco tempo atrás, em que se correu contra o tempo atrás de uma vacina, gastou-se bilhões de dólares atrás de uma vacina, e a gente tem uma vacina para essas doenças do saneamento há mais de um século, e a gente ainda tem tanto para remar aqui no nosso país. Agora, o que nos motiva, né, e a boa notícia é que as coisas estão avançando. Principalmente depois do marco regulatório, a gente viu como isso avançou, como os investimentos vieram, né, estão acontecendo, né,
o mercado está aquecido, há capital, né? A nossa empresa hoje é uma empresa totalmente financiada para os investimentos que ela precisa fazer, comprometida com as suas obrigações contratuais de avançar. Temos vários exemplos no estado do Rio, onde a gente já está há mais de 25 anos, de cidades que a gente universalizou o saneamento e que a gente vê o impacto na melhoria dos índices de saúde da população, na despoluição dos corpos hídricos, né? Você vai ao centro de Petrópolis, você vê aqueles rios limpos, você vai à região dos lagos, a Lagoa de Araruama despoluída. Enfim, então, é uma mensagem de otimismo, né? E de convite a quem deseja vir para a carreira ou para o setor do saneamento, seja na carreira de engenharia ou em outras carreiras que possam vir se juntar a esse setor, para que venham, né? Venham porque há muito trabalho a ser feito e é um trabalho que tem um propósito muito alinhado com as agendas de todos nós hoje no mundo inteiro, né? Principalmente com essa questão das mudanças climáticas, dos impactos das mudanças climáticas, que também impactam a nossa operação. A gente não pode desprezar o que tem acontecido, né, recorrentemente, né, principalmente com essas chuvas que a gente vê cada vez mais fortes e recorrentes, que impactam o nosso sistema. Isso impacta manancial também. Do outro lado, a estiagem, que também impacta manancial. Enfim, a gente precisa... Choveu muito, dá problema. Não chove, tem problema. Então, e aí, a gente tem que para a população fica difícil entender. Pois é. E a gente tem que encontrar um sistema de saneamento que vá 10, 15, 20, 30 anos para frente, está preparado para enfrentar e passar por essas fases. É isso aí. Muito bem dito, doutor. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos teus esclarecimentos, pela tua colocação, que sempre foi muito bem feita. A gente já sabe da tua história aí, e aqui não poderia ser diferente. Então, a gente agradece novamente e agradece também ao pessoal que nos vê, que nos ouve, os nossos associados, nossos amigos, e a gente espera o retorno dessas colocações que, em geral, vocês fazem. É muito importante para a gente ter isso. E isso tem aparecido, viu, Léo? Tem aparecido sempre. É bom porque sempre tem alguma coisa que alguém fala, e para nós que estamos procurando melhorar o Pode Sanear, né? Trazer uma forma mais leve, mais solta, para poder dar as informações, para poder passar. Então, a gente agradece a todos e espera que essas contribuições aconteçam novamente. Obrigado, gente. Vamos até a próxima agora.